Boa tarde, paz. O assunto hoje eu queria deixar aqui, que eu quero deixar e vou deixar. Se você se encontra num momento desmerecido, com a sensação de que você é incapaz, você não pode, você não tem permissão, você não é ungido. Porque infelizmente ontem eu assisti um vídeo e essa pessoa bem estudada, formada, graduada, pós-graduada, e ela trouxe em pauta alguns assuntos, umas questões que eu não concordei. Não concordei nem pelo fato de que eu vim para discordar com tudo que as pessoas falam. É pela forma que a pessoa colocou o assunto, abordou o assunto. Mas se você se interessa por esse assunto, se você está inserido nesse contexto, de que você não tem chamado, de que você não foi ungido, de que você não tem unção, vamos dizer assim. Não esqueça de deixar o seu like, sua curtida, para nos ajudar a chegar a mais gente, a mais pessoas, que assim a gente consegue chegar. E você vai estar me ajudando muito, clicando no like, no seguir e clicando no sininho para que todos os materiais que eu for divulgando você seja avisado em primeira linha. Porque, na verdade, as pessoas estão confundindo muito o estudo, a letra, como a própria palavra diz, que a letra mata, o espírito vivifica. E isso Jesus deixou em Mateus, do 13 ao 45, vamos ler, para que não fique só nas minhas palavras, e vocês vão entender o que a palavra diz, que ela é simples e ela por si só ela se revela. Ela se explica, ela não precisa que ninguém explique a ela, na verdade, ela se explica. E estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas aqui no 4 diz o seguinte: Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos para que ninguém vos engane. É nesse ponto que eu quero pegar. Se você se interessa pelo assunto das Escrituras, não esqueça de deixar o teu like, a sua curtida, seu comentário é muito importante para mim, porque só assim eu vou ter um parâmetro de como que eu estou indo, se eu estou conseguindo ser entendido, se vocês estão conseguindo entender os conteúdos que eu tenho trazido. Mas o que me chamou a atenção foi a pessoa dizer que tem muitas pessoas que têm chamado, mas não têm ministério. Tem muitos que têm ministério, mas não têm unção. E eu não concordo, porque as Escrituras diz que todos nós temos um id, que é id e pregar. Jesus não disse se você vai ser missionário, se você vai ser pastor, se você vai ser presbítero, diácono, ou como a tua denominação nomear os cargos eclesiásticos.
Jesus não estava se referindo a cargos eclesiásticos. Embora nós sabemos que exista, mas na frente, em Atos, depois, quando a igreja é instituída, de fato existe as divisões. Mas isso não faz de ninguém intocável. Não faz de ninguém inquestionável. O único que é inquestionável no nosso meio é Jesus Cristo, é a tua palavra. Porque ele mesmo disse que tudo passará, passará céu, passará terra, mas a palavra dele, ou o que ele disse, que já está escrito, não vai passar. Tem muitos que até falam que vai passar tudo, o final do mundo vai chegar e a palavra vai ser eterna. A palavra eterna é o Cristo. Mas as profecias da sua palavra vai se fechar em Apocalipse. Quando o último selo for aberto pelo Cordeiro, tudo que está escrito se confirmará e se finalizará. Partiu para o julgamento, partiu para a vida eterna, o reinado do Cordeiro, tudo se cumpriu. Mas o que me deixou meio pensativo, porque eu sei que não só eu que assisto essa pessoa, não vou falar nomes porque eu não estou falando dela, estou falando do que eu não concordei do pensamento. Embora eu tenha feito teologia, eu não sou teólogo, não me considero um teólogo, não fiz pós, nem doutorado. Curso médio em teologia. Então, não conheço, não li todos os livros que muitos leram, mas penso que como não me desmerece, não desmerece você também que ouviu e que pode estar ouvindo agora esse áudio. O que muitos estão se perdendo é porque acredita que conhece, fala muito sobre os fariseus. Esse é o ponto. Fala muito sobre o farisaísmo, que conhecedor da lei, conhecia tudo da lei, mas quando a lei se cumpriu em Cristo, eles não acreditaram. A própria lei condenou Jesus. Nós sabemos que precisava que isso se cumprisse. Mas falar dos outros é muito fácil. E quando nós estamos inseridos nesse contexto de acusações, de apontamentos, como assim uns têm ministério e outros não têm ministério? E outros nunca vão ter nada. Mas o maior ministério é pregar a palavra de Jesus. O maior ministério é ser como Jesus foi. Como o apóstolo Paulo fala, serdes imitadores de Cristo como eu sou. Ele não falou, imita a mim. Não, serdes imitadores de Cristo igual a eu sou. Aí falam que as pessoas não podem fazer discípulos porque elas não foram discipuladas. Eu concordo. Eu não posso ensinar daquilo que eu não aprendi. Eu não posso curar, eu não posso ministrar sobre curas que eu não fui curado. Mas se eu for olhar para a palavra de quem cura é Jesus, eu posso. Eu posso. Ainda que eu nunca experimentei aquela área, mas eu posso falar que Jesus cura, que Jesus restaura casamentos, que Jesus cura doenças incuráveis, que Jesus ressuscita mortos. Embora eu nunca morri, nunca ressuscitei, eu posso. Eu acredito que Moisés, pela inspiração de Deus, pelo mandado de Deus, abriu o mar vermelho, embora eu não tenha visto, mas eu creio. Então, se eu creio que o mar vermelho abriu e eu não estive lá, isso é fé. Os caldeus ou os caldeístas, como a gente fala, eles vivem ou viveu, eles estão aí na sociedade. Vivem por aparência, vivem pelo que vê, vivem pelo que ouve. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, elas são profecias dos tempos. É um livro escrito para nós
É um livro escrito para os hebreus e o mundo não vai entender. Quem precisa entender somos nós. Mas uma vez que você, pelo teu conhecimento, pelo teu entendimento, pelo que você se formou, você começa a julgar que as pessoas elas não têm chamado, que uns vão ter e outros não, você está se esquecendo de que a palavra diz que todos nós temos um ID, que é o ID e pregai o Evangelho a todas as criaturas da terra e fazer discípulos. Jesus ali não estava falando assim, aquele que recebeu o óleo da unção para pastorado, para presbitério, para obreiro, para missionário. Quando vocês receberem essa unção, vocês vão e pregam a minha palavra, pregam o Evangelho e fazem discípulos. Não, Jesus estava falando para os discípulos antes deles terem esses cargos. Então não precisa ser muito estudioso para entender a palavra. Tem gente que fala assim, a Bíblia é muito complicada de entender. Nós é que complicamos tudo, porque ela está ali pronta a ser revelada a nós. Porque não sou eu que entendo a Bíblia, é ela que se explica a mim. À medida que eu leio, ela vai abrindo um leque de conhecimentos. Um fato vai linkando a outro fato, que vai linkando a outro fato, e isso vai abrindo os meus horizontes, vão abrindo o meu leque, minha percepção de conhecimento, e eu vou entendendo o que a palavra está dizendo, não o que eu estou entendendo. Tem muita gente que fala, aqui no livro tal, eu entendo isto. Não, a Bíblia não foi feita para eu entender isto. A Bíblia foi feita para todos entendermos o que ela está dizendo. Porque não sou eu quem digo, ela diz primeiro. Porque a Bíblia fechada é um livro qualquer, um livro como outro qualquer, mas ela aberta e ela sendo falada, porque letras não falam, bocas precisam serem abertas, então ela começa a ser falada. Quando ela começa a ser falada, ela mesma vai ao encontro de quem está precisando ouvir aquilo, e embora às vezes, muitas das vezes, ou para eu não dizer sempre, que se Deus não revelar, você vai estar falando, mas você não sabe para quem você está falando, você não tem que saber mesmo, você não sabe, você sabe o assunto que você está abordando, mas você não sabe no meio da multidão quem está precisando ouvir aquilo. Então, a Bíblia ela vai direto como uma flecha na pessoa que você está falando, na pessoa que está ali presente com você, e ela vai tratar daquela pessoa ali no setor que a pessoa está precisando, seja familiar, seja conjugal, seja financeiro, seja de saúde, emocional. A própria palavra vai se chegar, a pessoa deu audição, a palavra vai chegar na pessoa e vai tratar daquela questão. Embora eu não tenha necessidade nem preciso saber do que a pessoa está sendo tratada. A minha obrigação é falar do Evangelho, é falar das Escrituras, é falar do que está escrito, do que confirma de Deus dela. Eu posso falar que a filha da Cananeia foi liberta, ter pessoas que estejam precisando ouvir que Jesus liberta. Eu posso falar da mulher do fluxo de sangue que sofreu 38 anos e foi curada. No meio pode ter pessoas com doenças incuráveis, desenganado pela medicina, salve Deus, glória a Deus que a medicina exista, mas nem todas as doenças ela ainda se deu conta para curar, mas Jesus cura se quiser, Jesus também não é obrigado a curar, porque vai que a doença seja um veículo do momento para que você vá para a glória. Então essas questões são muito relevantes, mas aonde eu quero frisar bastante aqui é que conhecimento não faz de ninguém melhor do que ninguém. Não dá o direito a ninguém sobrepujar ninguém. Pode ser papa, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser o maior mentor religioso, que eu não considero, como eu já sempre falei, eu não considero o Evangelho como uma religião, mas sim uma mudança de vida, uma opção de vida. Pode ser o maior mentor.
Se ele não está preparado para ele servir, para ele ser o menor, como a própria Escritura diz, quem não está preparado foi ele que aprendeu, não quem não aprendeu. Então, se você gostou desse assunto, se esse assunto falou com você, deixe seus comentários, o teu like, aperta o sininho, para que eu mesmo saiba. Deixe seus comentários sobre qual assunto que você está precisando ouvir, qual assunto que você tem dúvidas, a gente vai conversar juntos. Vai ter momentos que eu vou estar ao vivo, você pode fazer as perguntas ao vivo, eu vou responder com certeza, mas não esqueça de nos ajudar com a sua curtida, com o teu like e principalmente com o sininho e os comentários, que isso é muito importante. E não deixe ninguém te diminuir, te desmerecer por diplomas. Você é muito importante para Deus, você é muito importante para Cristo. Você foi chamado para vencer, você foi chamado para ser vencedor, você foi chamado para ser destaque. E nós estamos vivendo em tempos que nós precisamos viver por fé. Que se nós formos viver pelo que nós estamos vendo e lendo nas mídias, a gente vai cair em desespero. E Deus não é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não é espírito de confusão nem de contenda, ele é espírito de mansidão, ele é espírito que acalma, que acalenta, que abraça, que afaga. Então não deixe que ninguém diga que você não pode. O próprio Jeremias foi tentar contender com Deus, dizendo para Deus que ele era apenas uma criança. E Deus, entre linhas, disse para ele, nós podemos dizer entre linhas, porque Deus disse com todas as letras, Jeremias, não me diga quem você é, porque antes de você ser criado, eu já te conhecia. Porque você vai dizer quem é você para mim? Quando eu te chamei, eu já sabia de todas as suas deficiências, de todas as suas debilidades. Deus, quando chama um homem, quando chama uma pessoa para fazer algo, para ministrar algo, Deus já sabe das tuas deficiências, Deus sabe até onde você pode ir. Mas Ele quer que você faça, que você confesse que você não consegue fazer sozinho, porque a própria Escritura diz, o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, se nós estamos arraigados na oliveira verdadeira, que é Cristo, Ele vai nos capacitar e Ele vai nos dar o que dizer, Ele vai nos dar a estratégia para que aquilo que Ele mandou a gente fazer, façamos com maestria. Não vai ser ninguém que vai chegar para você e vai te parar, te dizer que você não pode, que você não tem chamado, que é muito óbvio, é muito fácil, é muito convincente, é muito conivente, melhor dizendo, conveniente, melhor dizendo. Eu acredito que eu tenho um chamado maior do que o outro, e eu vou desmereço o outro e digo que o outro não tem chamado. Que é conveniente que o meu nome sobressaia, mas na verdade é o nome de Jesus que tem que sobressair, não o meu, não dele, nem de quem quer que seja que esteja ministrando a palavra do Senhor. Ainda que faça cair fogo do céu, ainda que levante paralítico, ainda que faça cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, ele é apenas um instrumento. Jesus disse, aquele que vencer até o fim, eu vos darei o meu galardão. É o meu galardão. Quem venceu a cruz foi Jesus, não fui eu. Não foi ninguém, foi Jesus. O galardão é dele, a glória é dele. Ele dá a quem ele quiser. Se ele confiou uma obra na tua mão, não permita que ninguém, eu estou sendo redundante até demais, porque eu prefiro me deixar ser levado pelo Espírito Santo do que eu querer usar o Espírito Santo. Então, por mim eu já teria parado, mas está fluindo, então alguém está precisando ouvir. Não deixa que ninguém diga que você não é capaz.
que você não tem um chamado, que você não pode ser isso, que as suas visões são falsas, o que Deus falou ao teu ouvido, o que Deus falou ao teu coração, não foi Deus quem falou. Porque Deus só fala com, você, com a outra pessoa, Deus só fala com A, com B. Deus fala com todos que o buscam, com todos que o buscam. Se você acreditar que você vai buscar e que Deus fala, que você pode ouvir, Deus fala contigo. Deus não vai falar com quem não acredita. Ele até tenta falar várias vezes, mas você não acredita, ele vai ficar falando, ele não vai ficar... o mundo tem muita gente aí precisando ouvir de Jesus, precisando ouvir dele. E ele não vai ficar batendo em mim a vida inteira para eu abrir minha boca para falar para alguém e eu nunca abro. Ele não vai ficar me dando visões a vida inteira sobre questões que eu preciso levar à frente e eu não vou levar. Ele não vai ficar me dando isso a vida inteira. Tem um monte de gente aí que pode ser usado. Todos podemos. Todos. Curta aí. Em nome de Jesus, que Jesus te abençoe, abençoe a todos nós.